Marcos, entramos no novo evangelho, é semelhante, é escatológica, fala sobre a vinda de Jesus e é muito parecida com a da semana passada em termos, porque ela novamente promete que Jesus virá, amém? Jesus virá, que é uma coisa maravilhosa. Nós não somos órfãos, nós temos dono, isso é muito bom. Porém, hoje Marcos, o evangelista Marcos, ele nos diz uma coisa: vigiai. E isso é muito importante. Semana passada eu disse, não é pelo fato de estarmos na igreja que nós temos um passaporte garantido para estarmos na glória eterna. Por quê? Porque o que importa é o coração. Foi isso? Foi dito? O que importa é o coração. E eu estava, essa semana, quando eu peguei essa palavra, eu fiquei muito inquieta e eu orei, perguntei a Deus. E eu fiquei pensando sobre algo que é comum na igreja e fora da igreja. E eu pensei sobre orgulho. O pecado que exige vigilância e oração constante. Porque ele diz, vigiai. Terminamos lendo no versículo 37. Vigiai. Orgulho. E antes de eu começar a palavra, eu lembrei de uma história que eu gosto sempre de usar nas minhas aulas. Conta-se que no navio vinha um mestre e alguns discípulos. E houve uma tempestade terrível, o navio naufragou. E aí os discípulos se salvaram, mas não viram o mestre. Chegaram numa ilha, ficaram lá, passou posteriormente um outro navio, eles foram salvos. E qual não foi a surpresa deles quando chegaram no seu país de origem? O mestre estava. E aí um discípulo, gostava muito daquele mestre, disse, mestre, como foi que o senhor salvou? A gente viu o barco afundando e nós entramos no bote salva-vidas, mas nós não vimos o senhor, nós não conseguimos lhe ver, não conseguimos lhe salvar. Como foi que o senhor se salvou? E ele disse, eu vi um pedacinho de madeira e eu me agarrei naquele pedacinho e disse, mas mestre, a tempestade era imensa, as ondas eram enormes, como foi que o senhor se salvou? Ele disse, eu baixei minha cabeça. E aí a moral da história é que muita gente e muitas vezes nós não baixamos a nossa serviço, nós não baixamos a cabeça. É preciso a gente aprender a baixar a cabeça. É preciso a gente aprender que o orgulho não se refere. É preciso a gente aprender que o orgulho não se refere ao pecado de um grupo especificamente, mas ele é o pecado praticamente de toda a humanidade, porque ele mexe com algo que é irmã do pecado do orgulho, que chama-se vaidade. Eu lembro daquele filme, o Advogado do Diabo. Acho que a gente devia assistir aquele filme pelo menos uma vez no mês aqui na igreja, porque quando o diabo termina o filme, quem assistiu aqui sabe, ele olha para a câmera e diz, vaidade, esse é o meu pecado preferido. E aquele filme, ele é emblemático. A Bíblia nunca se ocupou em tentar definir o que é pecado, mas ela é pródiga em mostrar o que ele faz, pois ele simplesmente é capaz de nos separar de Deus. Está lá no profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. E um pregador batista do século XVIII, chamado Sherston, ele disse, se eu tivesse apenas um sermão para pregar, seria um sermão contra a soberba. Em Provérbios 14, 16, ele diz o seguinte, depois eu procuro Provérbios e digo para vocês, vamos continuar aqui. Primeiro, o orgulho não é a mesma coisa que vaidade. A vaidade é uma variação do orgulho, a sua versão menor, mas ela não é menos perigosa. A pessoa orgulhosa, gente, eu queria lembrar uma coisa para a igreja. A primeira pessoa que recebe a mensagem é quem está pregando a mensagem. Quando você, quem está aqui, falando a mensagem, emitindo a mensagem, é quem primeiro é exortada pela mensagem. Então essa mensagem está vindo primeiro para mim.
A pessoa que ignora a opinião das outras acerca de si mesma, por estar convencida de sua superioridade e absolutamente dona da sua verdade. Então, isso é o que o pecado do orgulho faz comigo e com você. Ele convence-nos que nós somos a pessoa mais certa do mundo, a pessoa mais correta do mundo, e nós não queremos, de forma alguma, sermos atingidos ou sermos confrontados com nenhum tipo de intolerância ou desrespeito, entre aspas, tudo isso, viu, gente? Com o nosso comportamento. Isso é o que o orgulho faz conosco. O orgulho endurece o nosso coração. O orgulho faz com que nós não baixemos a nossa cerviz. E provavelmente nós sejamos engolidos e engolidas pelas ondas da vida. Porque nós não baixamos a cabeça. A vaidade é o princípio da corrupção e o orgulho é a própria corrupção em seu estado útil. A pessoa vaidosa centra no que as outras pessoas pensam acerca dela, já que a orgulhosa se concentra no que ela pensa acerca de si mesma. Geralmente, orgulho e vaidade andam bem juntos. O orgulho não é o desejo de ter mais, mas o desejo de ser mais. A avareza é o desejo de ter mais do que os outros, mas o orgulho é o desejo de ser mais do que as outras pessoas. A pessoa orgulhosa é, por natureza, uma pessoa que compete. Se eu sou orgulhosa, eu quero competir com a pastora Márcia. Eu vou competir com a oração da pastora Márcia, eu vou competir com a oração de Rafaela, eu vou competir com o Érica, eu vou competir com qualquer pessoa. Porque eu vou me inquietar se qualquer pessoa vier aqui e fizer alguma coisa melhor do que eu, porque eu sou uma pessoa orgulhosa. Então eu vou me incomodar de ter mais uma outra pastora ou um outro pastor nessa igreja, porque eu vou me sentir ameaçada de alguma forma. Isso é uma pessoa orgulhosa. Eu vou me inquietar de ter alguém ao meu lado. Eu quero ficar só, porque eu quero brilho para mim. O diabo vai pegar a gente nas nossas fraquezas. E a primeira coisa que ele vai mostrar para a gente é a vaidade e o orgulho. Esse é o calcanhar de Aquiles meu e seu. Por isso a exaltação vem aí. Vigiai. Jesus vem. E ele vai vir e vai se preocupar com como está a nossa vigilância do orgulho. Porque quando nós nos achamos muito santos, nós já estamos com o pecado do orgulho. Quando nós nos achamos muito humildes, nós já estamos com o pecado do orgulho. Mas, pastor, a gente não pode se achar humilde? Não. Quando você já está achando que está humilde demais, você já está orgulhoso e orgulhosa. Se eu já me achar humilde demais porque estou aqui, eu já estou pecando porque estou me sentindo orgulhosa por ser humilde. E isso já é orgulho. O diabo nos ronda com o orgulho, porque ele sabe que nós temos um ego do tamanho do mundo. Nós temos um ego grande demais. E nós somos absolutamente tentados e tentadas em nos comparar com os outros, em comparar a nossa caminhada cristã com a das outras pessoas. E geralmente nós temos uma tendência a acharmos que nós somos muito bons e as pessoas muito fraquinhas. Isso vem para mim, como eu disse para vocês. O orgulho não é apenas uma admiração desmedida sobre si mesmo ou sobre si mesmo, mas também pode se manifestar numa forte depreciação sobre si. Existem pessoas tão orgulhosas que chegam ao ponto de se desprezarem por não terem tudo aquilo que gostariam de ser. Tem gente que se ama tanto que chega a se odiar por não conseguir ser tudo que almeja. Essa é a pior forma de manifestação do pior tipo de pecado, do orgulho. Olha, eu gostaria de ser tudo que eu sou, mas eu não sou. Então eu tenho raiva de mim e tenho raiva de você, Ronaldo, se você conseguir o que eu queria que eu tivesse conseguido. E aí eu vou ter um outro pecado junto ao orgulho, que é a inveja. Você conseguiu, Ronaldo? Que raiva. Porque o que você conseguiu, Ronaldo, era para eu ter conseguido. E aí eu vou ter orgulho e vou ter inveja. E vou desejar toda a raiva a Ronaldo, porque Ronaldo está no carro, Ronaldo está naquilo. O casamento de Ronaldo era o casamento que eu queria para mim. Para quem tem é Ronaldo. E eu estou com raiva de Ronaldo por isso. Vigiai. Jesus vai vir. E ele não vai querer encontrar uma igreja orgulhosa.
ele vai querer encontrar uma igreja humilde, ele vai querer encontrar uma igreja de coração quebrantado, ele não vai querer encontrar gente arrogante e pedante, ele vai querer encontrar gente humilde e quebrantada de coração. É isso que Jesus quer encontrar. O orgulho é capaz de transformar dávidas em conquistas. O que nós temos vem de Deus, é dádiva, é graça, é favor imerecido. Mas eu e você vamos achar que é conquista. Não é conquista coisa nenhuma. Eu terminei meu curso de fisioterapia. É dádiva de Deus, Ronaldo. Érica, você vai terminar seu curso em nome de Jesus. Mas no dia que você terminar, é dádiva. Eu terminei um monte de curso, mas nada foi conquista minha. Foi dádiva. Qualquer emprego que eu tenha é dádiva. E estar aqui é dádiva. Não é conquista, não. É dádiva. Tem que todo mundo botar isso na cabeça. O ministério que você exercer não é seu. É dádiva de Deus. Esse ministério não é meu. É dádiva. Esse cajado não é meu. É dádiva. No dia que Deus quiser tomar, Ele toma. Porque o cajado não pertence a mim. Ele é de Deus. Ele é dádiva. Ele é dado. Ele não me pertence. Ele é dado. O orgulho é capaz de transformar dádivas em conquista. Tudo que somos, fazemos e temos vem do Pai das luzes e nunca foram produzidos por mim ou por vocês. O emprego que você tem, Luciene, foi dado por Deus. Ele é uma dádiva. No dia que o Senhor quiser tomar, Ele toma. Ele não vai tomar, se Ele tomar, para dar o melhor. O que você tem, os 2 cursos que você faz, Manuel, é dádiva. É graça de Deus na sua vida. E Deus vai te abençoar mais, vai dar mais. Mas nunca esqueça que é dádiva, não é conquista. É dádiva. Deus te deu sabedoria, Deus te deu capacidade, Deus te deu determinação. Tudo isso é dádiva, é bênção, é graça. O que Deus te deu, Joel, o que Deus te dá, Osiel, é dádiva, é bênção. Os empregos que você tem, Evelyn, a especialização em psicopedagogia é dádiva. Os dons, a capacidade de orar em ministério, os dons espirituais que a senhora tem, pastora, é dádiva, é graça, é favor imerecido. Não vem da senhora, é dádiva, é dom de Deus, é favor imerecido. Glória a Jesus. Tudo que eu e você, nós temos, com exceção do pecado. Isso não vem de Deus. Tudo isso foi dado por Deus, por pura graça, e nunca por algum mérito que nós pudéssemos ter. Segundo, porque o orgulho é o pior de todos os pecados. Se o orgulho foi capaz de transformar um anjo de luz no príncipe das trevas, o que é que ele não é capaz de fazer com pessoas como nós? Lúcio era um anjo, minha gente. E ele foi capaz de transformar um demônio no príncipe das trevas. O que é que ele não é capaz de fazer comigo e você? Lúcia vivia junto de Deus, ele conhecia o próprio Deus, ele via Deus. E o orgulho e a vaidade transformaram um anjo no príncipe das trevas. O que é que ele não é capaz de fazer comigo e com você se nós não vigiarmos, se nós não orarmos? Vigiar e orar para não cairmos em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é na carne, e a carne não é só sexo, não. Pô, pai, fala em carne, vou pensar em sexo. Não, carne é vaidade, carne é poder, carne é dinheiro, carne é sucesso, carne é tudo que está no mundo. Não pense em sexo, não é isso. O orgulho consiste em ocultar o quanto pensamos em nós mesmos e o quão pouco pensamos nos outros. Quem disse isso foi um escritor chamado Mark Twain. O orgulho consiste nisso. O quanto a gente pensa na gente mesmo e o quão pouco a gente pensa nos outros. Vou voltar para Marisa Monte. A minha dor é maior do que a dor de todo mundo. Aos outros eu devolvo a dor, eu tenho a minha dor. A minha dor é a maior do que a de todo mundo. O meu sofrimento é maior do que todo mundo. O problema dos casais qual é? As pessoas não querem dialogar. Porque quando vão dialogar, brigam. Começam a gritar.
Porque estão preocupados em falar do seu problema e não querem escutar a voz do companheiro, da companheira. Não querem desenvolver cumplicidade. Não é verdade? O orgulho é o pior de todos os pecados, porque é um vício que pode se confundir com as melhores virtudes. Quer que eu dê um exemplo para vocês? O orgulho pode ser confundido com honra, com autoestima, com personalidade forte. Não, ele não é orgulhoso, ele tem uma personalidade forte. Com dignidade própria, ele não é uma pessoa orgulhosa, porque ele tem uma dignidade. Não, eu tenho dignidade, então eu não vou falar com Dani, porque ela me magoou, eu tenho dignidade. Jamais eu falar com ela. Que coisa! Ela me magoou, eu tenho dignidade. Não é? Não é assim que a gente diz? Isso é orgulho. Vamos tirar a máscara? Tem nada de dignidade. Quem segue a Jesus de Nazaré entende os 70 vezes 7. Pedro chegou e disse: mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu próximo? 7, porque a lei judaica dizia que devia perdoar 3. 7 era o número da perfeição. E Jesus vai e diz: não, Pedro, você tem que perdoar 7, não. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Sabe o que é isso? Você tem que perdoar infinitamente. É o que Jesus está dizendo. Não tem que perdoar 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Tem que perdoar 70 vezes 7. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo de Nazaré está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E Ele está lá pedindo todo dia: Senhor, perdoe Ronaldo hoje. Perdoe Rosa agora. Perdoe Dana agora. Manuel perdoa de novo. Perdoe de novo, Senhor. Márcia perdoa de novo. Perdoa novamente. Herbert perdoa, Senhor, perdoe novamente. E é assim que você e eu gostamos que seja, não é verdade? Toda noite a gente vai e faz a oração: Senhor, meu Deus, pequei pelos meus pecados, Senhor, pequei por pensamento, pequei por palavra, pequei por ação, pequei por omissão. E aí você se sente bem. Ai, meu Deus, Jesus, meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador, né? Você canta com Bruna Carla e você está lá feliz. Você sabe, você tem Jesus à direita do Pai, teu advogado. Mas na hora de você perdoar o seu irmão e a sua irmã, eu perdoar o meu irmão e a minha irmã, aí a gente é o carrasco, o juiz mais duro do mundo. Não, eu tenho dignidade, pastor. Que é história, a minha personalidade é forte. É porque o meu caráter, é meu jeito de ser. Não é assim não, está pensando o quê? Eu tenho o meu jeito de ser, tenho o meu sentimento. A senhora sabe o que foi que ele fez comigo? A senhora sabe o que ela fez comigo? Não, eu não sei, eu sei o que o povo fez comigo. Não é? Eu sei o que o povo fez comigo. E a senhora Maria de Calcutá, pastor, eu não sou não, sou cheia de pecado, minha gente. Não vou nem procurar o meu, porque se eu for contar, vai daqui para Recife e volta. Certo? Então, ele é confundido com autoestima, com personalidade forte, com dignidade, com brio. Quanto melhor um pecado se disfarça, quanto melhor o orgulho se disfarça, a igreja, pior é o estrago que ele provoca. O orgulho é o pior de todos os pecados, porque além de corromper outras virtudes, ele também é capaz de inflamar outros vícios. O orgulho é capaz de transformar a virtude da coragem em simples atrevimento. Eu sou uma pessoa corajosa. Aí você vai e diz coisas desagradáveis porque você é uma pessoa orgulhosa. Não é coragem, é atrevimento. Ele transforma a virtude da humildade em falsa modéstia, a virtude da perseverança em teimosia. Também agrava outros vícios, fazendo com que a pessoa avarenta se torne também roubador e irascível, se tornem assassinos. Pastor, mas eu nunca roubei. Será que não? Será que não? Quando você chega no seu trabalho e leva um grampeador, isso é roubo. Você rouba é porque o Código Penal que diz que é roubo quando você aponta uma arma, mas isso é furto. Mas não é furto grande, não. Minha gente, para Deus não tem pecadinho nem pecadão, não. Tem pecado. Certo? Tem pecado. Se eu pedir a Ronaldo R$300 e devolver só 250, eu furtei Ronaldo em R$50. Mas se eu devolver 290, eu furtei Ronaldo em R$10. É furto. Eu não posso me aproveitar do meu irmão e passar a perna dele. É furto. É desonestidade. O orgulho é pior de todos os pecados, porque é usado pelo diabo para vencer vícios menores. Muitas vezes evitamos um pecado e abandonamos o pecado, não por uma virtude, mas por esse que é pior de todos os vícios. Deixamos de pecar, não porque tememos a Deus, mas porque tememos ser envergonhados.
Não pecamos porque não queremos ser expostos ao ridículo e não porque não queremos ofender a Deus. Isso se chama hipocrisia. E Deus vê, porque Ele sonda os corações. Está lá no Salmo 139. Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Aonde eu me esconderei de Tua face? Se eu descer ao mais profundo abismo, lá Tu me encontrarás. Mas se eu subir ao mais alto monte, lá também Tu me encontrarás. Não use máscara. Você pode usar aqui, você pode usar na rua para seu pai, para sua mãe, para seu companheiro, sua companheira. Mas para Deus não tem máscara. Porque Ele sonda teu coração, Ele sonda o meu coração. O pecado é o pior de todos, o orgulho é o pior de todos os pecados, porque ele nos impede de cumprir o maior de todos os mandamentos. Como nós podemos amar a Deus acima de todas as coisas, se nós nos ocupamos de nos amar acima de qualquer coisa? Se na verdade o Deus da minha vida sou eu, se na verdade o Deus da tua vida é você, se na verdade eu e você estamos aqui nessa igreja para nos autopromover. Ai, que coisa maravilhosa. Vou botar um vestido preto, de renda, vou me maquiar para o povo me adorar lá na igreja domingo. Se eu vier para aqui com esse intuito, eu estou caindo no pecado do orgulho. Se eu vier aqui para aparecer para vocês, de nada vale esse ministério. Eu sou uma farsa. Se alguém aqui vem para aqui para aparecer, pode ter certeza, é uma farsa para Jesus Cristo de Nazaré e de nada vale. Aqui só vale para vir, para servir ao Deus Todo-Poderoso, seja para limpar a igreja, seja para varrer como a irmã Érica, que eu sei que veio limpar aqui. Ninguém viu o serviço dela, mas Jesus Cristo viu, Érica. E o seu serviço para ele hoje foi tão importante como o meu estar aqui, se conduzindo esse culto. Você pode ter certeza, o valor foi exatamente o mesmo. Não tem diferença para Deus Todo-Poderoso. O valor foi o mesmo. E a alegria que ele sentiu foi a mesma. Não teve, talvez maior. Porque é muito importante esse tempo charuto. Como podemos amar o próximo se vemos como um inimigo com o qual competimos para alcançar algo, uma coisa com a qual usamos para alcançar algo ou nada que não pode dar em nada? Como é que eu posso? Eu estou lá cheia de orgulho, competindo com Luciene, competindo com Osiel, competindo com Joef. Se eu estou encarando as pessoas como competidores dentro de uma igreja, ou dentro do meu trabalho, ou na minha família, ou seja lá onde for. Como? Isso é orgulho, isso é vaidade. Vamos extirpar isso, porque Satanás vai usar isso na gente. Em mim e em vocês. Vai usar em mim e vocês. Mas eu oro também, pastora. Pastora, mas eu sei a Bíblia todo dia de Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus. Amém. Mas ore a Deus para lhe livrar do pecado de orgulho, como eu oro toda noite. Porque é onde o diabo quer nos pegar, na vaidade e no orgulho. Terceiro, de que maneira o orgulho se manifesta? O fato do orgulho estar oculto não significa que ele está ausente. C.S. Lewis diz: quanto mais detestamos o orgulho nos outros, mais o temos em nós mesmos. O orgulho se manifesta numa maneira como tratamos as pessoas que estão ao nosso lado, mas como as tratamos, por alguma razão, quando temos poder de mando. Pense em como você tem tratado aquelas pessoas que pensam diferente de você, que possuem menos recursos que você, que não estão dotadas do mesmo conhecimento que o seu ou o meu. Nós os tratamos com compaixão ou desprezo. Os elevamos acima ou mantemos abaixo de nós, ou tratamos como iguais. Quando você está no poder de mando, você está se sentindo ameaçado nesse poder de mando, ou você traz as pessoas para junto de si e não tem problema nenhum. Vamos todo mundo junto, porque Jesus é o nosso alvo. O orgulho se manifesta não apenas quando recebemos elogios, mas também quando as outras pessoas recebem elogio. A pastora Márcia está sendo elogiada aqui, eu estou aqui morrendo de orgulho. Ai, que raiva, eu estou com inveja, estou elogiando a pastora Márcia, mas estão me elogiando. Né? Aí estão elogiando alguém aqui, estão elogiando o irmão Herbert. E eu estou aqui, ou então a Michelle está com inveja do irmão Herbert, porque ela está com orgulho, ou o Herbert está com orgulho porque estão elogiando o Ronaldo. E isso é o inimigo
ficam tentando dividir a igreja, criando facção. Nessa igreja, Satanás não tem vez no poder e na autoridade de Jesus de Nazaré. Essa é uma igreja sem fofoca, essa é uma igreja sem facção, essa é uma igreja que é o corpo de Cristo e a cabeça dessa igreja é Jesus Cristo de Nazaré. O orgulho se manifesta. Certa vez, quando foram elogiar Spongler, foi um grande batista, um grande pastor batista, que pregou nos idos de 1850 e 1860. Sobre sua excelente mensagem, ele respondeu dizendo que o diabo já o tinha elogiado antes de descer do púlpito. Sabe por que disse isso? Para não ser comido pelo orgulho. Mas não é só quando somos elogiados e elogiadas que o orgulho se manifesta ou desperta em nós. Ele também costuma agir quando vemos outras pessoas sendo elogiadas ou admiradas em seus dons e talentos. Lembra-se de Saul, quando ouviu a canção que dizia que ele havia matado milhares, mas Davi havia matado 10 milhares? Pois então, naquela ocasião, o orgulho se manifestou na forma de inveja, encaixou lá no coração de Saul, porque ele ficou doente de inveja por causa do orgulho que ele era o rei. Como é que estavam dizendo aqui para Davi? O orgulho se manifesta não só quando todas as pessoas concordam com o que dissemos, mas também quando algumas contrariam o que nós estamos dizendo. Por que o povo está concordando comigo? Eu sou a dona da verdade? Não pode. Em geral, quando dizemos algumas coisas coerentes, as pessoas passam a concordar com a gente, ao ponto de nem pensarem mais no que falamos. Desde que tenhamos a nossa assinatura, podemos nos tornar orgulhosos e orgulhosas e estufamos o peito. Porém, a pior forma de orgulho se mostra quando quem quer que seja nos contrarie, discorda dos nossos argumentos e, pior, quando nos mostra que nós estamos errados ou erradas. Aí o bicho pega. Desculpem a expressão. Como a pessoa orgulhosa tem dificuldade em admitir seus erros. Ela se manifesta quando contrariada na forma da ira, que é um outro pecado. Quando se acabam os argumentos numa conversa, se começa o orgulho numa discussão. O 4, o orgulho se manifesta não quando conseguimos ser humildes, mas quando tomamos a consciência de que temos de ser humildes. Por incrível que pareça, o orgulho surge na hora em que tomamos conhecimento de que temos que ser humildes. Portanto, não deixe que seus olhos saibam o que as suas mãos têm feito de bom. Podemos nos orgulhar de sermos humildes. E isso também é orgulho, já disse no começo da palavra. Eu queria que você dissesse para quem está do seu lado: vamos vigiar. Vigiar em oração. Mas diga com força. Vamos vigiar em oração. E agora, a pastora Sara falou agora diga alguma coisa. Como vencer o orgulho? Não é? Como vencer o orgulho? Um bom começo para vencer o orgulho é admitir que temos sido orgulhosos e orgulhosas. Não adianta, pastor, não tem orgulho não. Não é verdade. Eu não posso dizer que não tem orgulho. É mentira minha. O orgulho ataca todos nós. Vamos ser sinceros e sinceras. Agora, em alto grau, em médio grau, em pequeno grau, todo mundo tem. Um bom começo é admitir o orgulho. Pois a pessoa que até agora não assumiu que é orgulhosa, essa é, sem sombra de dúvida, a mais orgulhosa de todas. Agradeça a Deus por suas fraquezas, imperfeições, faltas e dificuldades, pois elas são os mensageiros de Satanás, esbofeteando você para mantê-lo humilde. Se eu sou fraca, eu sou falha, eu preciso de ti, eu preciso de manhã, de tarde, de noite, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua unção, eu preciso da tua proteção, porque sem ti eu não sou nada. Quando você faz isso, você dá um soco na cara de Satanás que ele cai no chão e está talado. Deus criou tudo do nada. E tudo que Deus usa primeiro, ele reduz a nada. Quem diz isso é Soren Kierkegaard. É um grande filósofo, mas ele é um filósofo existencialista cristão. Então ele diz isso. Deus criou tudo do nada. E tudo que Deus usa, primeiro, ele reduz a nada. Quer ser usado por Deus? Quer? Pois ele vai reduzir você a nada.
Porque eu quero ser usada por Deus, eu tenho que me deixar ser reduzida a nada, a pó. Ele me levou 8 anos para o deserto. Talvez tenha sido pouco, talvez me leve mais. Não tenha medo do deserto, não, porque é no deserto que ele faz coisa boa com a gente. Vencemos o orgulho quando não esquecemos de quem fomos para não deixar de ser quem somos. Esquecemos que um dia fomos presos, miseráveis, pecadores, continuamos sendo, mas estávamos presos ao pecado e condenados à morte. Hoje somos pecadores, caminhando para a santificação, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. Nenhuma condenação há a quem está debaixo do sangue de Jesus de Nazaré. Lê Romanos 8:1. Não vou reencarnar, não vou voltar, eu vou morrer e vou para a glória eterna. Pode ter certeza disso. E quem está aqui e quer essa palavra, vai junto comigo. Agora não leva ninguém pelo pé. Todo mundo tem que crer em Jesus. Viu? Ninguém salva outro não. Lembre-se que todo santo, toda santa, toda pessoa, santo que eu estou dizendo separado, certo? Teve um passado do qual se envergonhou. Todo pecador tem um futuro no qual vai se gloriar. Veja Pedro, ele era Simão, mas Jesus tornou Pedro. Veja Paulo, ele era Saulo, mas Jesus tornou ele Paulo. Veja a história das pessoas. Veja Jesus onde ele se encontrou. Veja Jesus onde ele se encontrou. Ele pegou aquela samaritana. E o que foi? Ela quem é na Bíblia? É a primeira missionária LGBT de Jesus. Porque ela não era ninguém. Ela não era ninguém. Ela era uma mulher que tinha 6 maridos. Ela era samaritana, ela era mulher. Naquela sociedade, ela era menos que nada. Mas Jesus disse, eu vou naquele meio-dia me encontrar com aquela mulher. Que era o dia, era a hora do dia. Que mulher, que não era ninguém, samaritana, ia buscar água. E ele disse, essa mulher eu vou usar para quê? Quem lê João 4 vai saber. Ela foi lá em Sicar. E com o testemunho dela, a cidade se converteu a Jesus. Porque Jesus não escolhe gente capacitada, não. Ele capacita gente. Ele escolhe gente para capacitar. É isso que Jesus faz. Ele dá dignidade. Ele restaura gente. Ele restaura a pessoa. E ele salva. Porque o sangue dele não tem pecado que ele não possa lavar, enxaguar, espremer, botar no varal e deixar branco como a neve. Glória a Jesus. Obrigado. Vencemos o orgulho quando o nosso rosto brilha ao invés de um espelho. Usamos um véu. Vocês se recordam do dia que o rosto de Moisés brilhou? Ele fez o quê? Ele usou um espelho para ficar contemplando a sua cara de holofote? Não. Ele usou um véu para não chamar a atenção para si. Está lá em Êxodo 34, 29 ao 35. Estou lendo. Vencemos o orgulho quando paramos de nos comparar com os publicanos e passamos a nos comparar com Jesus. Somos como o fariseu na palavra de Lucas 18, olhando somente para os publicanos que estão abaixo de nós e nunca para aquele que está acima de todos e todas nós. Não basta dizer que não somos tão ruins como os publicanos, pois a questão é que nunca seremos tão bons quanto a Jesus. Pare de dizer que você não tem o pecado de Herbert. Pare de dizer que você não tem o meu pecado. Olhe para Jesus e vá se mirar nele. Porque você nunca vai ser tão boa nem tão bom quanto ele. Eu nunca serei tão boa, nem jamais como Jesus de Nazaré. Ele é o nosso alvo. Não é o irmão que está na igreja, nem quem está fora da igreja, não. Ao olharmos para Jesus, caímos sobre o nosso rosto, pois além de ver o quanto ele é bom, santo, puro e adorável, vemos o quanto nós somos pecadores e pecadoras. A adoração é a resposta para o pecado do orgulho, pois na adoração nasce em nós, sabe o que? Igreja, a virtude da humildade. É na adoração que nasce a virtude da humildade. Não deixe aquilo que você tem o distraia daquilo que falta em você e em mim. Não deixe que o dom e o talento que você tem distraia daquilo que tanto falta em mim e em você. Isso aqui que eu tenho é nada diante do que falta na minha vida. Aquilo que o dom que você tem é nada diante do que falta na sua vida. Veja o exemplo de Paulo. Ele começa a se considerar
considerando o menor dos apóstolos, está lá em 1 Coríntios 15, 9. Depois passa a se considerar o menor de todos os santos, está em Efésios 3, 8. E chega ao fim da vida, se considerando o principal dos pecadores, está em 1 Timóteo 1, 15. Isso sim é humildade, considerar as demais pessoas superiores a si mesmo. Ao vencermos o orgulho, não quando pensamos menos de nós mesmos, mas quando pensamos menos em nós mesmos. Entenda, nós vencemos o orgulho, não quando pensamos menos de nós mesmos, mas quando pensamos menos em nós mesmos. Parar de pensar na gente e pensar nas outras pessoas, pensar no outro, pensar na outra que está precisando da gente. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Isso é complexo de inferioridade, não humildade. Humildade é pensar menos em si mesmo e mais em Deus. E pensar nos propósitos de Deus e nas outras pessoas. A humildade é uma virtude discreta, quase secreta. Humildade, como já disse alguém, é como roupa íntima. É absolutamente essencial, mas quando aparece, é indecente. O tempo do advento é também o tempo da espera do Senhor. O evangelho desse domingo diz-nos como deve ser essa espera. A palavra mágica é vigilância. O verdadeiro e a verdadeira discípula deve estar sempre vigilante, cumprindo com coragem e determinação a missão que Deus lhe confiou. Estar vigilante não significa, contudo, preocupar-se sempre em ter a alminha limpa para que a morte não apanhe, com pecados por perdoar, mas significa viver sempre em atividade, empenhada, comprometida na construção, no mundo de vida, de amor, paz. Significa cumprir com coerência e muita humildade os compromissos assumidos no dia do batismo, da profissão de fé. Ser um sinal vivo do amor e da bondade de Deus no mundo. É tentar livrar-se dia a dia do pecado do orgulho e da vaidade. É dessa forma que nós temos procurado viver. Que essa palavra cale no meu e no seu coração. Queria convidar minha irmã Leninha, meu irmão Ronaldo, para cantar um louvor sobre essa temática. Que a gente continue refletindo. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. O salmista, no Salmo 119, ele diz: Senhor, desvia os meus olhos da vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ó Senhor, o salmista ainda diz: eu quero diminuir para que tu cresças, que toda honra seja extremamente direcionada ao Senhor. Não temos nada. Eclesiastes vem falar várias coisas da nossa vida e no fim ele conclui: tudo é vaidade. Trabalhamos, vivemos, conquistamos coisas simplesmente para orgulhar-nos, para mostrarmos que somos capazes. O Rei dos Reis, o Cristo ressuscitado, veio ao mundo, mas não quis cadeira de honra, não quis o castelo, não quis andar
com ouro fino. Ele simplesmente quis andar num jumento, com pés descalços, levando amor e paz a todo aquele que escutou e presenciou Jesus. Por isso que nós também, como os pequenos Cristo que somos, possamos baixar a nossa servir, nos humilhar e permitir que somente o Deus da nossa vida cuide dos nossos dons e talentos, cuide do nosso trabalho, cuide do nosso relacionamento, porque o que passar disso é vaidade. Quando o meu eu e o meu orgulho decidem me misturar com as águas do rio, então subirei como uma curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no teu poder.